Antes de qualquer pensamento, antes de qualquer explicação, existe uma verdade simples que muda tudo. A realidade não está pronta esperando por você. Ela não é fixa, não é sólida, não é definitiva. Ela existe como possibilidade, como um campo aberto, como um estado suspenso. E só se torna algo quando você olha. No instante em que você observa, algo se define. Antes disso, tudo permanece em aberto. Isso não é metáfora poética. É um princípio fundamental da existência. Aquilo que você chama de mundo não está acontecendo de forma independente da sua consciência. Ele responde à sua presença. Ele se organiza a partir da forma como você percebe, interpreta e sustenta a atenção. O que parece externo é, na verdade, um espelho em movimento, reagindo ao ponto de onde você observa. Durante muito tempo, você foi ensinado a acreditar que nasceu dentro de uma realidade já pronta, que seu papel seria apenas reagir, se adaptar, sobreviver. Como se a vida fosse um cenário rígido e você um personagem pequeno tentando encontrar espaço. Essa ideia é confortável para o medo, mas completamente falsa para a consciência. Você não foi colocado aqui para assistir. Você foi colocado aqui para participar. O chamado efeito do observador revela exatamente isso. Quando algo não é observado, ele permanece como potencial. Quando é observado, ele colapsa em forma. O que isso significa para a sua vida é direto e inescapável. Aquilo que você observa com constância começa a se tornar real. Aquilo que você ignora perde força. Aquilo que você reforça com atenção ganha estrutura. Isso muda completamente a pergunta que você faz sobre a sua experiência. A pergunta deixa de ser por que isso está acontecendo comigo e passa a ser de onde eu estou observando isso. Porque não é o evento que define o impacto. É o ponto de observação. É a consciência que olha. É a identidade que sustenta o olhar. Você não está separado da realidade. Você é o ponto onde a realidade se define. Cada pensamento recorrente, cada foco repetido, cada interpretação automática é uma forma de observação. E toda observação é um ato criativo, mesmo quando inconsciente. Mesmo quando você acredita que está apenas constatando fatos. Quando você olha para a vida como algo duro, difícil, ameaçador, esse olhar não é neutro. Ele molda. Quando você olha para si mesmo como limitado, atrasado ou pequeno, isso não descreve quem você é. Isso cria o campo onde você passa a se mover, não por punição, mas por coerência. A realidade responde ao observador que você está sendo. Neste momento, algo importante acontece, não fora, dentro. Uma inversão silenciosa. Você começa a perceber que não precisa esperar que o mundo mude para então se sentir diferente. A mudança começa no ponto de observação, no reconhecimento de que você não é vítima do cenário, mas a consciência diante dele. Esse reconhecimento não exige esforço, exige honestidade, exige presença, exige perceber que toda vez que você olha, você escolhe, mesmo sem saber, mesmo sem intenção. E agora, sabendo disso, algo se abre, uma nova posição interna, uma nova responsabilidade, uma nova liberdade. Se esta verdade já começou a reorganizar sua percepção, se inscreva agora para permanecer dentro desta frequência. Existe uma suposição silenciosa que governa a forma como a maioria das pessoas vive. A ideia de que observar é apenas constatar, que olhar para a própria vida é um ato neutro, quase automático, sem impacto real. Mas essa suposição não se sustenta. Nunca se sustentou. Observar nunca foi passivo. Observar sempre foi uma escolha ativa, mesmo quando você não percebe que está escolhendo. Toda vez que você direciona a atenção para algo, você está alimentando aquilo com energia. Atenção não é apenas olhar. Atenção é sustentar, é repetir, é voltar mentalmente ao mesmo ponto. E tudo aquilo que recebe atenção contínua começa a se estabilizar como experiência. Não porque seja mais verdadeiro, mas porque foi mais observado. Você pode acreditar que apenas reage ao que acontece, mas isso é apenas a superfície. Antes da reação, existe um foco. Antes do foco, existe uma interpretação. Antes da interpretação, existe uma identidade que observa a partir de um determinado lugar interno. É esse lugar que define o que você nota, o que você ignora e o que você reforça dia após dia.
Quando você acorda e imediatamente revisita mentalmente seus problemas, isso não é uma análise inocente. É uma escolha de observação. Quando você revisita histórias antigas, frustrações passadas, medos recorrentes, isso não é apenas memória. É manutenção. É sustentação de uma realidade específica. A repetição transforma a possibilidade em padrão. Nada disso acontece porque você quer sofrer. Acontece porque você foi treinado a confundir observação com neutralidade. Mas o campo da realidade não funciona assim. Ele responde ao que é observado com envolvimento, especialmente quando esse envolvimento é emocional. Emoção fixa o olhar. Emoção dá peso. Emoção diz ao campo: isso importa. Duas pessoas podem viver a mesma situação externa. Ainda assim, colapsar realidades completamente diferentes. Não porque uma teve mais sorte, mas porque uma observou a partir de um lugar e a outra a partir de outro. A diferença não está no evento. Está no ponto interno de onde o evento é visto. Você não seleciona a realidade apenas nos grandes momentos. Você seleciona nos detalhes, nos pensamentos automáticos, nas interpretações rápidas, nas conclusões silenciosas que você tira sem perceber. Cada uma delas é uma forma de observação. Cada uma delas é um voto lançado para que certo tipo de experiência continue existindo. Quando você se vê como alguém que sempre passa por isso, essa frase não descreve um fato. Ela estabiliza um padrão. Quando você se define internamente como alguém que luta, que espera, que aguenta, você não está apenas falando de si. Você está observando a si mesmo dentro de um molde específico. E o campo responde a esse molde. O mais importante aqui não é gerar culpa. É gerar clareza. Você não errou. Você apenas observou no piloto automático. E tudo que é automático pode se tornar consciente. No momento em que você percebe que observar é escolher, algo se desloca. Surge um espaço, um intervalo entre o estímulo e a resposta. E nesse intervalo, existe liberdade. Você não está preso a reagir à realidade. Você está constantemente selecionando o que permanece real. E essa seleção começa no lugar mais íntimo, o ponto de onde você olha. Existe uma inversão fundamental que precisa acontecer para que tudo comece a fazer sentido. O mundo não é a causa do que você sente. Ele é a resposta. Ele não inicia a experiência. Ele a reflete. Aquilo que você vive fora não nasce fora. Surge primeiro como estado interno, como identidade emocional, como frequência silenciosa que você sustenta antes mesmo de perceber. Durante anos, você foi condicionado a acreditar que o ambiente determina seu estado, que as circunstâncias geram emoções, que as pessoas causam sentimentos. Mas essa lógica está invertida. O que acontece é o oposto. O estado interno é que determina como o mundo se organiza ao seu redor. A realidade externa apenas espelha aquilo que já está ativo dentro de você. Isso não significa que você imagina coisas ou que o mundo seja ilusório no sentido comum. Significa que a vida funciona como um espelho extremamente fiel. Um espelho que não julga, não interpreta e não corrige. Ele apenas devolve. Devolve o tom emocional. Devolve a identidade vibracional. Devolve a forma como você se reconhece em silêncio. Quando você se sente constantemente pressionado, o mundo parece exigir demais. Quando você se percebe como insuficiente, as situações parecem confirmar essa narrativa. Quando você vive em alerta, o ambiente parece ameaçador. Não porque o mundo decidiu ser assim, mas porque ele está refletindo o estado de quem observa. O espelho nunca inicia nada. Ele responde, e responde com precisão. É por isso que tentar mudar apenas o exterior se torna tão cansativo. Você move peças, troca cenários, força ajustes, mas o reflexo continua parecido, porque o ponto de origem não foi tocado. O estado interno permaneceu o mesmo. A identidade emocional é o molde invisível. É a soma das crenças sentidas, não pensadas. É a forma como você se percebe quando ninguém está olhando. É o tom interno que você chama de normal. E esse tom é projetado para fora como experiência repetida. O mundo não escolhe por você. Ele confirma o que você já está sendo. Nada disso acontece como punição. Acontece por coerência. O campo da realidade responde ao que é consistente.
Se você sustenta internamente carência, o espelho mostra situações que pedem esforço constante. Se você sustenta luta, o mundo oferece resistência. Se você sustenta expansão, a vida começa a abrir espaços. Não por merecimento, mas por alinhamento. O mais libertador aqui é perceber que você não precisa convencer o mundo de nada. O mundo não precisa ser enfrentado. Ele precisa ser compreendido. Porque ao entender que ele é reflexo, você para de discutir com a imagem e começa a cuidar da fonte. Isso não exige controle rígido nem vigilância exaustiva. Exige reconhecimento. Reconhecer que toda experiência externa está apontando para um estado interno ativo. Reconhecer que emoção não é consequência, é sinal. Reconhecer que o que se repete fora está pedindo atenção dentro. Quando essa percepção se instala, algo muda profundamente. Você deixa de se perguntar o que o mundo está fazendo comigo e passa a perguntar o que em mim está sendo refletido agora. Essa pergunta não pesa, ela liberta, porque devolve você o lugar de origem. Tudo o que é vivido nasce primeiro dentro. O mundo apenas confirma. Agora que a base foi estabelecida, algo se amplia. Até aqui, ficou claro que a realidade responde ao observador e reflete o estado interno. A partir deste ponto, a compreensão se aprofunda. Não existe apenas uma realidade possível. Existem muitas versões do futuro coexistindo ao mesmo tempo. E a consciência não cria essas possibilidades. Ela escolhe entre elas. O futuro não está vazio esperando ser construído. Ele já existe como um conjunto de caminhos disponíveis, como diferentes frequências prontas para serem acessadas. O que define qual delas se torna a sua experiência não é esforço, planejamento excessivo ou controle externo. É atenção. Atenção sustentada, repetida, emocionalmente carregada. A atenção funciona como um holofote. Onde ela incide, algo se torna mais nítido, mais sólido, mais presente. Onde ela não incide, as possibilidades permanecem latentes, sem forma. Isso significa que, a cada momento, você está iluminando uma versão específica do futuro enquanto outras permanecem no campo do não manifestado. Quando você foca constantemente no que teme, no que falta, no que pode dar errado, você não está apenas se preocupando. Você está selecionando uma linha do tempo coerente com esse foco. Quando você mantém a atenção em possibilidades de crescimento, expansão e clareza, mesmo sem provas imediatas, você começa a acessar futuros alinhados com esse estado. Nada disso é abstrato. A seleção acontece nos pequenos gestos internos, no que você revisita mentalmente, no que você antecipa emocionalmente, no tipo de expectativa silenciosa que você carrega ao longo do dia. Expectativa é atenção projetada para frente. E toda expectativa aponta para um futuro específico. O ponto central aqui é simples, mas profundo. Você não caminha em direção ao futuro. Você o puxa para o presente através do foco. O que você chama de amanhã é apenas a continuação daquilo que você observa hoje. Se a observação permanece igual, o futuro tende a repetir padrões. Se a observação muda, uma nova sequência se abre. As pessoas acreditam que estão presas ao que já aconteceu, mas na verdade estão presas ao que continuam observando. O passado só tem força quando recebe atenção no presente. Da mesma forma, o futuro ganha forma quando é observado antes de se tornar visível. Isso explica porque algumas mudanças parecem lentas e outras quase instantâneas. Não é o tempo que decide, é a consistência do foco. Uma atenção dispersa acessa resultados fragmentados. Uma atenção clara começa a estabilizar uma linha do tempo específica. Aqui surge uma mudança sutil de postura. Você deixa de perguntar o que vai acontecer comigo e passa a perguntar para onde estou apontando minha atenção agora. Essa pergunta não cria ansiedade. Ela cria consciência, porque devolve a você a capacidade de escolher. Você não precisa visualizar o futuro como uma imagem perfeita. Precisa apenas perceber onde sua atenção repousa com mais frequência, porque é ali que você está entrando. É ali que você está se movendo, mesmo sem sair do lugar. Atenção não é apenas um recurso mental, é um mecanismo de acesso. E a cada instante, ela está selecionando o que vem a seguir. Existe um equívoco comum que impede a maioria das pessoas de compreender como a realidade responde.
Elas acreditam que o campo reage a pensamentos, palavras ou desejos conscientes. Mas isso nunca foi o mecanismo principal. O campo responde à emoção sustentada. Emoção é a linguagem real. É o sinal que atravessa qualquer ruído mental e instrui que deve ganhar forma. Pensamentos passam. Palavras vêm e vão. Emoções permanecem. Elas criam um tom de fundo constante, uma frequência base que informa ao campo quem você está sendo naquele momento. Não quem você diz que quer ser, mas quem você está incorporando internamente. É essa frequência que define quais possibilidades se tornam acessíveis e quais permanecem distantes. Emoção não é algo que acontece depois dos eventos. Ela acontece antes. Ela prepara o terreno. Ela colore a forma como você observa, interpreta e sustenta a atenção. Duas pessoas podem pensar exatamente a mesma coisa, mas se sentirem de formas diferentes, e o campo responderá de maneiras completamente distintas. Porque o campo não lê frases. Ele lê estados. Quando você sustenta a ansiedade, mesmo enquanto afirma confiança, a instrução emitida é de instabilidade. Quando você sustenta escassez emocional, mesmo visualizando abundância, a instrução emitida é de falta. Não há julgamento nisso. Há precisão. O campo responde ao sinal dominante, não à intenção superficial. O estado emocional dominante é aquele que se repete quando nada especial está acontecendo. É como você se sente no intervalo, no silêncio, no automático. Esse estado funciona como um endereço vibracional. É para lá que as experiências compatíveis são entregues. Não por mérito, não por castigo, mas por correspondência. Isso explica por que tentar pensar positivo raramente gera transformação real. Pensar é superficial quando não é acompanhado de sentir. Sentir é o que fixa. Sentir é o que estabiliza. Sentir é o que dá peso. Emoção é o colapso em andamento. O campo da realidade é extremamente sensível. Ele percebe microvariações emocionais. Ele responde à coerência entre o que você observa e o que você sente ao observar. Quando pensamento e emoção caminham juntos, o sinal se torna claro. Quando caminham em direções opostas, o resultado se fragmenta. Aqui está o ponto que muda tudo. Você não precisa forçar emoções artificiais. Emoção não se fabrica. Ela se permite. Ela surge naturalmente quando o foco muda. Quando você começa a observar possibilidades em vez de ameaças, o corpo responde. Quando você observa expansão em vez de controle, algo relaxa. Emoção segue a tensão. Isso devolve poder para o lugar certo. Não é sobre controlar o campo. É sobre alinhar o estado interno. Quando o estado muda, a resposta muda. Quando o tom emocional se eleva, novas possibilidades se aproximam. Não porque você pediu, mas porque você passou a vibrar compatível com elas. Se este entendimento está se integrando agora, curta o vídeo como confirmação consciente desta escolha. A emoção que você sustenta hoje está desenhando a realidade que você encontrará amanhã, não como punição, como resposta fiel. O campo sempre escuta, e ele sempre responde na mesma língua, a do que você sente. A maioria das pessoas tenta mudar a própria realidade através da visualização consciente. Elas fecham os olhos, imaginam cenas positivas, repetem imagens mentais. Ainda assim, nada muda de forma consistente. Isso não acontece porque a visualização seja inútil, mas porque ela não atua onde a realidade está sendo realmente selecionada. O ponto central não é o que você imagina por alguns minutos. É o que você observa automaticamente o dia inteiro. O inconsciente é o verdadeiro operador da experiência. Ele funciona em segundo plano, sem pausa, sem descanso, emitindo sinais constantes ao campo. Enquanto a mente consciente pode focar intencionalmente por alguns instantes, o inconsciente sustenta padrões emocionais e interpretativos durante horas. E o campo sempre responde ao sinal dominante. Quando alguém visualiza prosperidade por alguns minutos, mas passa o resto do dia reagindo com medo, escassez, comparação ou desconfiança, a instrução real enviada ao campo é contraditória. Não há erro nisso. Há coerência vibracional. O campo não escolhe o desejo mais bonito. Ele responde ao padrão mais estável. Pensamentos habituais são formas de observação contínua. Reações automáticas são escolhas repetidas.
Pequenas interpretações silenciosas, como "isso sempre acontece comigo" ou "não dá certo para mim", não são apenas frases. São estados de observação inconsciente que selecionam a mesma realidade dia após dia. E enquanto esses padrões não são vistos, eles continuam operando. O inconsciente não trabalha com lógica. Ele trabalha com familiaridade. Ele mantém aquilo que é conhecido, mesmo que seja desconfortável. Por isso, muitas pessoas tentam acessar novas possibilidades sem perceber que continuam observando a vida a partir da mesma identidade emocional. O cenário muda, mas o observador interno permanece igual. E o resultado se repete. Visualizar não falha porque a imagem não é forte o suficiente. Ela falha porque não altera o ponto de observação dominante. O que muda a realidade não é o esforço consciente isolado, mas a mudança do padrão automático. Aquilo que você observa sem perceber é muito mais poderoso do que aquilo que você observa intencionalmente por alguns minutos. Aqui surge uma chave importante. Não é preciso lutar contra o inconsciente. É preciso torná-lo consciente. No momento em que você percebe uma reação automática, ela perde parte da força. No momento em que você observa um pensamento recorrente, sem se fundir a ele, algo se abre. Surge um espaço entre o padrão e a escolha. A prática real não é forçar imagens positivas, mas observar com honestidade para onde sua atenção retorna quando não há esforço. É perceber como você reage quando algo não sai como esperado. É notar o tom emocional que aparece quando ninguém está olhando. Ali está o sinal verdadeiro. Quando você começa a perceber esses padrões, não para se corrigir, mas para reconhecer, algo muda naturalmente. A observação deixa de ser automática. E quando a observação muda, a realidade começa a responder de outra forma. Não por mágica, mas porque o sinal foi alterado na origem. Comente ou escolha observar conscientemente para ancorar esta decisão no campo. A transformação real começa quando você deixa de tentar convencer a realidade e passa a perceber o que está sendo observado sem perceber. É aí que o ciclo se rompe. Agora o foco se desloca para dentro. Tudo que foi compreendido até aqui aponta para um ponto decisivo. Não basta observar algo novo se, internamente, você permanece fragmentado. A verdadeira mudança acontece quando o pensamento, emoção e identidade deixam de operar em direções diferentes e passam a apontar para o mesmo lugar. Esse estado é chamado de coerência. E ele é o verdadeiro ponto de virada. A maioria das pessoas vivem em incoerência sem perceber. Pensam em expansão, mas sentem medo. Desejam liberdade, mas se identificam com controle. Visualizam sucesso, mas internamente se reconhecem como alguém que sempre luta. Esses sinais contraditórios não confundem o campo. Eles apenas produzem respostas igualmente fragmentadas. Um avanço aqui, um bloqueio ali. Nada se estabiliza. Coerência não é positividade constante. Não é perfeição emocional. É alinhamento. É quando aquilo que você pensa, aquilo que você sente e aquilo que você acredita ser estão em harmonia. Quando isso acontece, o sinal emitido se torna claro. E o campo responde com a mesma clareza. Pensamento é direção. Emoção é intensidade. Identidade é estabilidade. Quando esses três elementos se alinham, a observação ganha força. Quando estão desalinhados, a observação perde consistência. É por isso que tantas tentativas parecem não funcionar. Não por falta de merecimento, mas por falta de alinhamento interno. A identidade é o eixo central. Ela é a lente silenciosa através da qual tudo é observado. Se você se identifica como alguém que espera, que luta, que precisa provar valor, esse reconhecimento interno orienta emoção e pensamento automaticamente. A coerência começa quando você percebe que não precisa forçar uma nova identidade. Precisa apenas parar de sustentar a antiga. Quando o pensamento e emoção começam a se alinhar com uma nova percepção de si, algo se estabiliza. O corpo responde. A mente desacelera. A atenção deixa de oscilar tanto. Esse estado não é excitado. Ele é firme. Ele é calmo. E justamente por isso, é poderoso. O campo responde mais rapidamente à coerência do que à intensidade. Uma emoção extrema, mas contraditória, gera ruído. Uma emoção estável, alinhada com a identidade, gera forma. Não é sobre querer muito. É sobre ser claro. É sobre parar de enviar sinais mistos.
Aqui está o ponto essencial. Coerência não se cria com esforço. Ela emerge com reconhecimento. Quando você percebe onde está desalinhado, não precisa corrigir agressivamente. Basta observar. A observação consciente já começa a reorganizar. Pensamento se ajusta. Emoção se acomoda. Identidade se reposiciona. Nesse estado, a realidade deixa de parecer resistente. Não porque tudo acontece imediatamente, mas porque a fricção interna diminui. E quando a fricção interna diminui, o campo encontra menos oposição para responder. O fluxo se estabelece. Coerência é o momento em que você deixa de pedir que a realidade mude e passa a se tornar compatível com o que deseja viver. É o ponto onde o observador se alinha consigo mesmo. E quando isso acontece, os resultados deixam de ser inconsistentes. Eles começam a fazer sentido. Existe uma narrativa silenciosa que muitas pessoas carregam sem perceber. A ideia de que a vida está testando, avaliando ou punindo. Como se cada dificuldade fosse uma prova. Como se cada obstáculo fosse um julgamento. Como se o universo estivesse decidindo quem merece avançar e quem precisa sofrer mais um pouco. Essa narrativa cria peso. Cria resistência. E, acima de tudo, cria uma sensação de impotência. Mas ela não é verdadeira. O universo não testa. Ele não avalia. Ele não pune. Ele não recompensa. Ele reflete. Apenas isso. Ele funciona como um espelho absolutamente neutro, devolvendo com precisão a frequência que está sendo emitida. Não existe intenção por trás do reflexo. Existe correspondência. Existe coerência. Existe resposta. Quando algo difícil acontece, a tendência automática é perguntar por que isso está acontecendo comigo. Essa pergunta parte da suposição de que há uma força externa decidindo. Mas a pergunta que realmente abre consciência é outra. O que isso está refletindo sobre o estado que estou sustentando agora? Essa mudança não gera culpa, gera clareza. Experiências desafiadoras não surgem para ensinar lições através da dor. Elas surgem como feedback. São informações. Indicam um desalinhamento entre o que está sendo observado internamente e o que se deseja viver. Não há castigo nisso. Há orientação. O espelho mostra onde o sinal está incoerente. Quando você acredita que está sendo testado, você entra em luta. Você tenta provar algo. Você força mudança. E essa tensão se torna parte da frequência emitida. O espelho então reflete mais situações que pedem esforço, resistência e defesa. Não porque você falhou, mas porque o estado interno continua o mesmo. Quando você entende que está sendo refletido, algo se dissolve. A necessidade de justificar, a necessidade de se culpar, a necessidade de vencer a vida. O foco se desloca para dentro, para o ajuste do sinal, para a observação do estado emocional e identitário que está ativo por trás da experiência. Isso devolve poder, porque se não há julgamento externo, também não há limitação externa. Se o universo não decide, ele também não bloqueia. Ele apenas responde. E se responde, pode responder diferente assim que o sinal muda. Essa é a verdadeira libertação contida nesse entendimento. O espelho não escolhe imagens. Ele apenas reflete o que está diante dele. Da mesma forma, a realidade não escolhe experiências. Ela apenas confirma a frequência observada. Quando você se percebe como alguém em constante luta, o espelho mostra luta. Quando você começa a se reconhecer como alguém em alinhamento, o reflexo começa a mudar. Nada disso exige que você entenda tudo de imediato. Exige apenas disposição para olhar para as experiências como mensagens, não como sentenças. Como ajustes, não como punições. Como respostas, não como ataques. No momento em que você abandona a ideia de estar sendo testado, a vida deixa de ser um campo de batalha. Ela se torna um campo de resposta. E nesse campo, cada experiência, até as mais desafiadoras, passam a servir a um único propósito: revelar com clareza onde você está vibrando. E isso, por si só, já é poder. Muitas pessoas ouvem a expressão agir como se imediatamente associam a fingimento, negação da realidade ou autoengano. Como se fosse necessário mentir para si mesmo, ignorar fatos ou forçar um estado emocional artificial. Mas essa interpretação perde completamente o ponto central. Agir como se não é fingir.
É observar antes. É sustentar internamente aquilo que ainda não se tornou visível. A realidade não responde ao que você declara externamente. Ela responde ao que você reconhece como verdadeiro dentro de si. Agir como se, no sentido profundo, significa escolher um ponto de observação alinhado com a identidade que você deseja viver, antes que o espelho externo reflita isso de volta. Não é uma performance, é um posicionamento interno. A identidade futura não é algo distante. Ela já existe como possibilidade, como frequência disponível. Quando você começa a observá-la com seriedade emocional, algo se estabiliza. Você não está tentando convencer o mundo. Está permitindo que seu sistema interno se familiarize com um novo estado. Familiaridade é o que cria permanência. O erro mais comum é tentar agir como se apenas no comportamento externo. Mudar ações, palavras ou posturas sem alterar o reconhecimento interno. Isso gera cansaço, gera incoerência, porque o corpo sente quando algo está sendo forçado. O verdadeiro agir como se começa silenciosamente, no modo como você se percebe quando ninguém está olhando. Sustentar a identidade desejada não exige entusiasmo constante. Exige constância emocional. É sentir-se merecedor antes da prova. É sentir-se tranquilo antes da confirmação. É sentir-se inteiro antes do resultado. Não como esperança, mas como reconhecimento antecipado. Quando você age como se esperando que a realidade confirme rapidamente, você ainda está reagindo ao espelho. Ainda está condicionado à prova externa. A observação antecipada não exige evidência imediata. Ela se mantém porque faz sentido internamente, não porque já foi validada fora. Aqui existe uma sutileza importante. Agir como se não é ignorar desafios. É observá-los sem permitir que redefinam quem você é. O evento pode existir. A identidade não precisa se curvar a ele. Você pode atravessar uma situação sem se observar como alguém pequeno dentro dela. Essa é a diferença. Quando você sustenta emocionalmente uma versão mais alinhada de si, mesmo enquanto o mundo ainda reflete padrões antigos, algo começa a mudar na base. O campo percebe estabilidade. O sinal deixa de oscilar. A nova identidade começa a se tornar mais natural do que a antiga. E quando isso acontece, o reflexo inevitavelmente acompanha. Nada disso exige esforço heróico. Exige compromisso interno. Um acordo silencioso consigo mesmo de não voltar automaticamente ao velho ponto de observação. Cada vez que você escolhe se ver a partir da identidade futura, você enfraquece a antiga. Não por combate, mas por desuso. Agir como se é, na verdade, observar como se. É permitir que a consciência se alinhe com o que ainda não é visível até que se torne inevitável. Não por pressão, por coerência. Agora o movimento muda. Até aqui, muito foi compreendido sobre atenção, emoção, identidade e coerência. Mas existe um ponto onde o esforço deixa de ajudar. Um ponto onde tentar controlar a realidade apenas cria mais ruído. É aqui que surge o observador silencioso. Não como técnica, mas como estado. Não como algo a fazer, mas como algo a reconhecer. O observador silencioso é a consciência quando ela para de lutar com o que vê. É o lugar interno onde você observa sem contrair, sem antecipar, sem resistir. Não é passividade, é presença plena. É clareza sem tensão. E justamente por isso, é um dos estados mais poderosos que existem. A maior parte da interferência na realidade não vem do que acontece fora, mas a reação constante a tudo que acontece. O esforço de corrigir, prever, proteger ou controlar cria uma pressão interna contínua. Essa pressão se torna parte do sinal emitido. O campo responde a ela refletindo mais situações que pedem controle, vigilância e resistência. O observador silencioso dissolve essa dinâmica. Ele não tenta mudar o que aparece imediatamente. Ele observa sem concluir, sem rotular, sem transformar cada evento em ameaça ou prova. Nesse estado, a realidade começa a se reorganizar porque o sinal muda. Não há mais ruído emocional competindo com a intenção. Silêncio aqui não é ausência de pensamento. É a ausência de conflito com o pensamento. É permitir que ideias passem sem se tornar elas. É permitir que emoções surjam sem que definam identidade.
Quando você observa assim, algo relaxa profundamente no sistema. O corpo entra em segurança. A mente desacelera. A atenção se torna estável. É nesse estado que a coerência se aprofunda sem esforço. Pensamento, emoção e identidade começam a se alinhar naturalmente porque não estão sendo forçados. O observador silencioso não precisa convencer o campo de nada. Ele simplesmente se torna claro. E clareza é um comando poderoso. Muitas pessoas acreditam que precisam fazer mais para mudar a vida. Mais práticas, mais tentativas, mais controle. Mas o observador silencioso mostra o oposto. A realidade responde melhor quando você para de interferir a partir do medo. Quando você observa com confiança, mesmo sem entender todos os detalhes do processo. Isso não significa aceitar qualquer coisa como definitiva. Significa não reagir como se aquilo fosse final. O observador silencioso vê o momento presente como algo em movimento. Nada está fixo, nada está selado, tudo está respondendo. E essa percepção muda completamente a forma como você se posiciona diante da vida. Quando você observa sem resistência, o campo encontra espaço para se reorganizar. O que antes parecia bloqueado começa a se mover. O que parecia distante começa a se aproximar. Não porque você fez algo para forçar, mas porque deixou de atrapalhar com tensão constante. O poder do observador silencioso está justamente nisso. Ele não cria a partir do esforço. Ele cria a partir da presença. Ele confia no processo porque não está tentando controlar cada etapa. E essa confiança se torna parte da frequência emitida. Nesse estado, você não está esperando que algo aconteça. Você está disponível para que aconteça. E essa diferença muda tudo. Soltar uma identidade não é um ato dramático. Não exige ruptura, confronto ou esforço emocional intenso. A identidade antiga não se mantém porque é verdadeira, mas porque é observada repetidamente. Ela existe enquanto recebe atenção. E no momento em que a atenção é retirada, ela começa a perder densidade naturalmente. Identidade não é quem você é, identidade é quem você se observa sendo. É um conjunto de hábitos internos, pensamentos familiares, reações previsíveis, interpretações automáticas. Quando você se observa continuamente a partir da escassez, da luta ou da falta, essa observação se torna um ponto fixo. E o campo responde refletindo situações compatíveis com esse ponto. O erro mais comum é tentar eliminar a identidade antiga à força. Lutar contra pensamentos, brigar com emoções, resistir ao que surge. Isso apenas mantém o foco nela. Aquilo que você combate continua sendo observado. Aquilo que você tenta expulsar continua ativo. A escassez não se dissolve com oposição. Ela se dissolve com ausência de atenção. Soltar é parar de alimentar. É perceber o padrão sem se fundir a ele. É notar o pensamento conhecido surgindo e não segui-lo. É sentir a emoção antiga aparecer e não transformá-la em identidade. Esse gesto é simples, mas profundo, porque ele quebra o ciclo de repetição sem criar conflito interno. A identidade antiga quer continuar existindo porque é familiar. Ela não se sustenta por verdade, mas por hábito. Quando você começa a observar a vida a partir de um novo ponto, mesmo que ainda de forma instável, algo começa a mudar. A antiga identidade não encontra mais o mesmo espaço. Não encontra mais o mesmo combustível. Desapego não é indiferença. É clareza. É reconhecer que você não precisa carregar narrativas antigas para se sentir seguro. É perceber que observar a escassez não protege, apenas perpétua. Quando você retira a atenção dos velhos hábitos, não precisa substituí-los imediatamente por algo perfeito. O simples fato de não reforçá-los já cria espaço. A realidade responde rapidamente quando um padrão deixa de ser observado. Não porque você pediu, mas porque o sinal mudou. O campo percebe a ausência. Aquilo que antes era sólido começa a se dissolver. Situações deixam de se repetir. Reações perdem intensidade. O antigo perde força não por ataque, mas por desuso. É importante entender que a identidade antiga pode tentar retornar, não como ameaça, mas como reflexo do hábito. Quando isso acontece, o convite não é resistir, é observar novamente. Cada vez que você não se identifica, você enfraquece o padrão.
Cada vez que você não reage como antes, você confirma a mudança. Soltar a identidade que observa a escassez não significa negar o que ainda não mudou externamente. Significa não se definir mais a partir disso. O evento pode existir. A identidade não precisa existir dentro dele. Essa distinção muda tudo. A nova realidade não surge porque você construiu algo novo com esforço. Ela surge porque você parou de sustentar o antigo. E quando o antigo deixa de ser observado, o espaço que se abre é inevitavelmente preenchido por algo mais alinhado. Não por escolha forçada, mas por coerência natural. Em algum ponto do caminho, uma percepção se ajusta silenciosamente. Você percebe que nunca esteve realmente criando algo do zero. Nunca esteve forçando o universo a obedecer. O que sempre esteve acontecendo é mais simples e mais profundo. A realidade estava sendo revelada a partir do ponto onde a consciência se reconhecia. Você não cria a realidade. Você a revela. Tudo o que foi explorado até aqui converge para esse entendimento. Atenção, emoção, identidade, coerência e presença não são ferramentas externas. São expressões naturais da consciência observando a si mesma em forma. O mundo não é um projeto a ser construído. É um campo que responde ao reconhecimento. Aquilo que você reconhece como verdadeiro dentro de si encontra um caminho para se tornar visível fora. Quando você acredita que precisa criar, você entra em esforço. Quando entende que está revelando, você entra em alinhamento. Revelar não exige controle. Exige clareza. Exige assumir o lugar de origem. Exige reconhecer que o ponto de observação é o ponto de nascimento de toda experiência. A consciência não está contida no corpo. O corpo é uma expressão temporária da consciência. O mundo não está separado de você. Ele é uma extensão do campo onde você observa. O que parece externo é apenas a consciência se encontrando consigo mesma em outra forma. Essa compreensão dissolve a sensação de separação e devolve a autoridade interna. A autoridade aqui não é poder sobre os outros ou sobre eventos. É soberania interna. É a certeza silenciosa de que nada está acontecendo sem relação com o ponto onde você observa. Não há acaso, não há erro. Há resposta, e toda resposta aponta para um estado de consciência ativo. Quando você para de se ver como alguém pequeno tentando manipular uma realidade grande, algo relaxa profundamente. Você não precisa convencer o campo de nada. Não precisa lutar para merecer. Não precisa provar valor. O campo responde ao que é reconhecido, não ao que é implorado. A escolha consciente contínua nasce aqui, não como decisão rígida, mas como presença. A cada momento, você pode observar a partir do medo ou da clareza, da escassez ou da confiança, da contração ou da abertura. Não para controlar resultados, mas para alinhar o ponto de origem. A realidade seguirá. O mais importante é perceber que isso não é um evento único. É uma relação viva. A consciência se observa, a realidade responde, a consciência reconhece, o campo se ajusta. Esse ciclo nunca para. E quanto mais consciente ele se torna, menos esforço é necessário. Você não está separado do que busca. Você está apenas se reconhecendo em etapas. Cada expansão de consciência revela uma realidade correspondente. Cada ajuste interno abre um novo cenário. Não porque você criou algo novo, mas porque passou a ver algo que sempre esteve disponível. Esse é o fechamento natural desse caminho. Não como conclusão definitiva, mas como lembrança. Você é o observador, o campo e o ponto onde tudo se encontra. A realidade não está acontecendo com você. Ela está acontecendo através de você. E isso muda tudo. Compartilhe este vídeo com alguém que precisa ouvir isso antes que continue observando a mesma realidade.